Viajantes, bom dia segunda-feira, bom dia Vibes da semana sendo gravada ao ar livre, pra gente dar o quê, ó? Uma respirada, que vocês sintam esse ar dessa pessoa que agora tá respirando, porque olha, gente, o mês de julho tá terminando, ele deu uma chacoalhada na gente boa, mas aqui estamos. Tô aqui no sul da Tailândia, em Koh Phangan, gravando esse áudio para vocês, esse vídeo para vocês. Espero que a energia daqui chegue por aí, porque eu comecei a minha semana muito bem e quero trazer várias reflexões para a gente seguir aí ao longo dessa semana e que vocês também consigam usufruir de toda essa energia. Antes, gente, olha que dia lindo para vocês sentirem esse marzão, meu Deus, tá um dia lindíssimo. Eu comecei a minha semana fazendo meu yoga. E tô aqui agora gravando esse último Vibes do mês de julho, fechando o mês e fechando a minha temporada aqui também nessa ilha. Na próxima semana eu já estarei em outros lugares. E se você ainda não me conhece, quer acompanhar tudo isso daqui, que eu venho toda segunda-feira trazer uma tradução de como que o céu tá pra gente se guiar melhor aqui na Terra. E correlacionando isso com os meus movimentos, as minhas ativações de linhas planetárias, já que eu sou focada em astrocartografia. Então eu sou Ellen Noronha, eu sou astróloga, eu sou viajante, eu vivo pelo mundo, sendo guiada pelos astros, que eu sempre falo, e pelo meu coração, pela minha intuição. Eu transformei a minha vida há 5 anos através da astrologia. Já são quase 1000 pessoas, 1000 atendimentos que passaram por mim, gente. Daqui a pouco eu tô batendo esse marco. E não é sobre números, é sobre histórias, é sobre vidas que passam até mim, que me ensinam muito e que de alguma forma eu sou ali muito honrada, eu me sinto muito honrada de poder fazer parte dos processos de vocês. Vocês têm planos, sonhos, inquietações também, assim, super fortalecedores para mim, e os atendimentos são uma das minhas maiores dádivas, assim, me conectar com vocês individualmente. Mas eu super agradeço também pelas minhas comunidades, agradeço por você estar aqui. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, já deixa esse like aí nesse vídeo pra gente chegar em mais pessoas e mais pessoas poderem usufruir de tudo isso daqui. E, gente, olha, eu acho que quem assiste o Vibe já há mais tempo, até as pessoas que são mais íntimas, mais próximas, já sabem do meu humor pelo Vibes da semana. Eu mesmo dou risada, gente, porque semana passada eu tava... Nossa, esse foi um mês bem desafiador, assim, e eu acho que isso traz já um grande ensinamento, né, gente? Muitas pessoas vêm se conectar comigo para fazer atendimento de astrocartografia, que, para quem não sabe, a astrocartografia é uma extensão da astrologia, é um estudo da astrologia locacional, em que a gente mapeia o mapa mundi de acordo com o seu mapa natal para entender em quais lugares algumas áreas da sua vida ficam mais visíveis, o que cada lugar traz de energia para você, como você se movimentando pelo globo pode entender melhor o que você sente, o que você vive. E muita gente vem me procurar, às vezes, qual lugar é bom para isso, qual lugar é bom para aquilo, nossa, não aguento mais o lugar onde eu vivo. E, gente, é surreal que o lugar, né, ele é um cenário que é reflexo de tudo que está dentro da gente. Então eu vim para Tailândia nessa busca por mergulhar em coisas que eu ainda não vi. Viajar para mim é um processo, um baita processo de autoconhecimento, e eu sabia que algo muito potente viria, mas com isso muitas sombras também seriam iluminadas, ainda mais que eu estou numa ilha sozinha há um mês. Eu não falo português pessoalmente com ninguém faz um mês. E eu me propus a isso, né? Eu me coloquei nesse lugar para realmente cutucar e provocar algumas coisas aqui que eu acho que eu ainda preciso, né, ver mais coisas. Com certeza, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem muito para ver ainda. E eu tô numa linha de Sol MC, que fala muito sobre iluminação de propósitos, de carreira, de missões, de o que a gente quer pro futuro. Depende do mapa de cada um, tá? Mas é impressionante como as frestas, como as frestas são assim reveladoras de muitas coisas, né? Então às vezes a gente acha que tá tudo muito consciente ali do que vai ser e todas as certezas, e eu até ontem escrevi um texto que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês, lá no Substack, que fala muito sobre isso, sobre como eu me sinto aqui no mar, dissolvendo todas as certezas que eu tinha e me abrindo para coisas que eu ainda preciso descobrir. E essa temporada leonina, ela é muito sobre isso, né? O Sol estando em casa, no signo de Leão, trazendo para nós luz para aquilo que a gente precisa enxergar. Mercúrio também está retrógrado nesse signo, e por mais que a gente enxergue aquilo que a gente não estava esperando ou que a gente não gostaria de ver, esse é um movimento muito importante para que a gente
né? Tudo aquilo que é condicionante, tudo aquilo que é falsa segurança, tudo aquilo que deixa a gente um pouco mais distante da nossa verdade, da nossa essência, do nosso ser autêntico. Então, as viagens, gente, elas são só um pano de fundo, né? Porque a viagem principal é aquela que a gente faz dentro da gente, né? E isso você pode fazer estando aí no seu lugar. Eu estava fazendo isso, né, nos meus 2 últimos anos em Minas Gerais. E continuarei fazendo pro resto da vida, independente de onde eu esteja, né? Então o lugar, gente, ele não é uma desculpa. O lugar é só onde as coisas se acendem, na verdade, que já tá dentro de nós. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Ai, como que você tem coragem de largar tudo? E, gente, a gente não larga nada, a gente não deixa nada, tá bom? Se você tá infeliz no seu trabalho, se você tá infeliz no seu relacionamento, é óbvio que as viagens servem como uma fuga deliciosa. Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Mas aquele padrão, aquilo vai se repetir em outro lugar pra você ver. Então, quando a gente olha com coragem para a raiz das coisas, nossa, isso é poderoso demais. E tá aí uma semana pra gente olhar para essas sombras, porque a gente vai ter lua crescente no Escorpião, e por isso que eu tô falando de fresta. E ainda bem que a gente é cheio de fresta, porque é onde a luz vai tocar e vai iluminar aquilo que vai acessar, às vezes, coisas que estão na sombra, que estão ocultas, mas que vai colocar para fora tudo que a gente precisa liberar. E vai acender também o nosso poder de resiliência, de força, de reconstrução, de transformação. Então, olha, essa é uma semana poderosíssima. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre o meu trabalho. Essa semana eu fiz um pouquinho de pausa dos meus atendimentos porque eu entrei em alguns processos um pouco mais profundos aqui. E, graças a Deus eu tenho, né, o privilégio de poder parar, de poder desacelerar quando eu preciso. E eu desejo muito que vocês possam também nesse Mercúrio retrógrado ter o tempo de vocês para as coisas que vocês precisam dar um tempo. Às vezes não é no trabalho, às vezes é em outras coisas, às vezes é retomar algumas coisas, abrir espaço para outras coisas voltarem ou para algumas coisas saírem, enfim. Vamos lá, gente? Olha, já tá aqui, né? 7 minutinhos falando com vocês. Eu comecei a semana muito bem com essa lua em Virgem. A lua tá em Virgem desde ontem, nova, né? Já tá começando a ter aquele formato no céu de nascendo, tá a coisa mais linda. E a lua em Virgem, gente, que vai até manhãzinha, a madrugada, de segunda para terça. Então tá só nessa segunda-feira, praticamente. Virgem vem falar muito sobre a gente ganhar um discernimento, né? A gente teve aquele caos semana passada com relação a lua nova que teve, que foi muito aspectada por Plutão, Saturno, Urano, Netuno, enfim, foi um negócio assim, não só na nossa vida individual, mas na nossa vida coletiva também, né? A gente vê tantas coisas no meio. E é uma lua nova que ficou muito marcada por essa energia plutoniana, por essa energia de planetas que mandam um recado sobre a nossa responsabilidade, sobre as mudanças que a gente quer fazer na nossa vida. E aí eu vejo que essa lua em Virgem é um bálsamo, gente, pra gente colocar ordem, pelo menos em algumas coisas, antes delas bagunçarem de novo. Porque a vida é isso, gente, a gente arruma, depois desarruma. Nunca vai ter tudo arrumado, nunca, nunca, nunca. Eu tô falando isso pra mim mesma, gente. Porque eu tenho alguns toques, assim, algumas obsessões em ter que ler tudo, em ter que ver tudo, em ter que resolver tudo, senão não durmo. Eu tenho, né, eu identifiquei aqui, abrindo pra vocês, algumas questões sobre ansiedade. Eu já sou uma pessoa ansiosa desde muito, muito, muito pequena. Eu trato isso desde que eu era pequena. E isso, às vezes, a gente, por performar muito bem, a gente vai guardando. E quando a gente se vê, né, abrindo espaços, isso tomou conta aqui de uma forma muito forte. E o Brasil é o país, se não me engano, classificado como o país mais ansioso, né? E não é uma questão individual. Eu tava ouvindo a Carol Ketkan, eu nunca sei falar o nome dela direito, mas no podcast dela, Amores Possíveis, ela falando sobre ansiedade. Foi muito legal esse podcast, porque é real, assim, a questão da ansiedade, principalmente no nosso contexto, né, no Brasil, é uma questão estrutural, né, é uma questão social, né, a gente vive sob alerta dos perigos de morar no Brasil, a gente vive sob o alerta dos riscos, da instabilidade, da falta de limites com relação à tecnologia, às redes, enfim, tudo isso forma, né, essa questão da ansiedade, né? Então, é óbvio que a gente precisa tratar isso de uma forma individual, de acordo com a história de cada um, mas isso também é um reflexo da nossa sociedade e principalmente da nossa cultura, né? Então, eu abri esse espaço
E muitas coisas vieram, né? Então, quando eu saio, né, da minha base em Minas Gerais, que eu tenho uma vida super agitada, movimentada, tô ali performando, trabalhando, rotina e tal, e venho para um lugar que esse espaço, principalmente por conta do fuso, ele fica muito maior, e aí sinto o meu abraço os viajantes, né, que estão em constante movimento. Essa semana também eu li um texto da Lana no Substack também sobre você não quer ser nômade, e as consequências, os efeitos colaterais da vida nômade, o quanto isso também ainda é um reflexo dos 8 anos que eu passei na estrada, né? Então, tratar a ansiedade, gente, é muito importante. As terapias, a psicologia, eu sou sempre muito defensora, né, desse campo, e pra gente ter uma vida um pouco mais equilibrada, pra gente ter uma vida mais saudável, pra gente ter uma vida com mais respiro, com mais presença. E eu vejo que essa lua em Virgem vem trazer isso, essa presença, esse cuidado, esse enxergar as coisas como elas são na realidade. E o Virgem, na sombra, ele tem essa coisa do perfeccionismo, né? Do ter que resolver tudo, ter que dar todos os checks. Mas na luz, o Virgem vem falar do aperfeiçoamento e não da perfeição, né? Do aprimoramento que a gente vai fazendo um pouquinho todo dia e não vai ter fim, né? Então, eu acho que a mensagem de Virgem para o começo dessa semana é muito legal. E aí, a segunda-feira, a Lua faz um encontro com Marte, que está em Virgem ainda, falando pra gente, vamos dar um início naquilo que vai te trazer mais qualidade de vida, naquilo que vai te trazer mais discernimento, naquilo que vai te trazer um pouco mais de ordem na sua vida. Porque na sexta-feira vai começar tudo de novo. Então, não é uma chave de liga e desliga, né, gente? Ai, que segunda a gente organiza, que sexta bagunça. Mas a sexta-feira tá mais intensa e eu vejo que a semana tá dando a oportunidade da gente, enquanto, né, não chega ali a próxima leva de reflexões e de coisas se mexendo, vamos botar em ordem algumas coisas, começar a semana fazendo uma atividade física, feita aqui, ó, acabei de sair do meu yoga é aqui, gente, não sei se dá pra ver, mas é bem ali. E nossa, como o yoga, gente, é assim, e cara, quando a gente tá nos processos mais profundos, depressivos, ansiosos, eu acho que é mais difícil ainda a gente ganhar força pra gente fazer exercício físico, né, gente? Nossa, eu já sou uma pessoa que tem muita dificuldade, desde criança, eu nunca gostei, sempre fui mais mental do que corporal, e por mais que eu tivesse incentivo, tá, gente? Porque isso não foi falta de incentivo, não. Minha mãe fazia Muay Thai, capoeira, minha mãe, gente, 5 horas da manhã, a bicha tá lá na academia, tipo assim, é impressionante. E todo dia ela gosta, entendeu? E eu sempre tive esse incentivo dentro de casa, mas sei lá, acho que é muito da gente mesmo, assim, sabe? Mas a gente não pode, né? A gente precisa fazer, a gente precisa, né? E o yoga, pelo menos, me traz esse alívio, assim, depois que eu faço. Eu acho que a academia também, esse ano eu comecei, aqui que eu tô um pouquinho parada, por conta de ficar em movimento. A vida nômade também atrapalha pra burro esse negócio, viu? Mas a gente não pode colocar como desculpa, não, gente. A gente precisa cuidar da nossa saúde, envelhecer bem, né? Então, eu tô falando isso porque eu sei quando é difícil mesmo, tá, gente? Principalmente nesses processos, quando a gente tá mais pra baixo, a gente não quer. Hoje quase eu não vim. Eu nem tava pra baixo hoje, mas quase não vim, mas foi o que me salvou nas últimas semanas, foi movimentar o corpo. Então, eu indico muito pra vocês, nessa segunda-feira, praticar pelo menos alguma coisa. Nem que for dar uma volta no quarteirão, nem que for dançar em casa, fazer um yoga em casa. Tem yoga gratuito, gente, no YouTube, em vários lugares. Tem professoras maravilhosas dando aulas online pelo mundo todo. Então, não deixem, sabe, de cuidar disso e tentar trazer ali uma certa organização. Tentar comer melhor, tentar beber mais água, já comer minha bananinha aqui, sabe? Come uma fruta, menina. E aí, gente, essa lua que tá nova vai pra Libra, já na madrugada de terça. E aí a gente fica com ela na terça, na quarta e metade da quinta, mais ou menos, até 2h30 da tarde da quinta-feira. Lua em Libra, gente, Libra é aquele signo, né, dos pratinhos, da balança. Então a gente vai ter também uma chance de equilibrar os pratinhos, mesmo que a gente saiba que não dá pra equilibrar todos. Mesmo que a gente saiba que algum pratinho vai ter que ficar de lado, vai ser derrubado. Então a gente vai passar a olhar mais para o que está desbalanceado na nossa semana e como a gente pode equilibrar de alguma forma. Libra é um signo que vem falar das nossas relações também, do que como a gente se relaciona com a vida, de como a gente se relaciona com as pessoas. Então a temática dos relacionamentos, no modo geral, pode ficar mais em destaque aí de terça até quinta-feira. Então a gente buscando por relações que
fortaleçam mais as nossas ideias, que fortaleçam aquilo que a gente quer, dar sequência de pensamentos. Então é bom para trocas, só que assim, né, gente, Mercúrio, que também é um signo que fala de trocas e que está regendo a Vênus, que ainda está em Gêmeos, tá retrógrado, né? Então, às vezes, conversas um pouco mais corajosas, conversas um pouco mais desafiadoras. A gente vai falando aos poucos desses movimentos lá no grupo do WhatsApp. Somos mais de 700 pessoas, uma comunidade incrível que a gente tem lá. Essa semana a gente deu várias dicas de livros. Um movimento literário lindíssimo. Foi muito legal. Se você quer entrar, o link pede aqui nos comentários. E eu te passo, é gratuito, tá? E aí, gente, o que acontece? Eu até coloquei algumas palavras para esses 3 primeiros dias da semana. Eu coloquei para todos, mas já falando desse início da semana. Segunda-feira, foco, gente. Bora fazer o que precisa ser feito. Lua junto de Marte em Virgem. Bora resolver a vida, organizar, focar. Terça, equilíbrio, Lua em Libra. Na quarta, eu coloquei a palavra dispersão, porque essa Lua não faz nenhum aspecto de quarta na madrugada até na quinta, 2h30 da tarde. Então ela fica sem fazer nenhum aspecto. A gente chama essa lua de lua do vazio. E aí, gente, Libra já é um signo, né? Tipo, pensante, às vezes ansioso, regido por uma Vênus que está nos últimos graus de Gêmeos. Fala aqui, quando vai passar um passarinho já dispersou ali. Então, assim, tenta aproveitar essa segunda-feira para você colocar foco no que você precisa e dar uma relaxadinha ali na quarta, fazer algum processo mais leve, arejar a mente, praticar alguma coisa no sentido artístico. Vênus, Libra, ama essas questões. Tenta pegar leve na quarta-feira, porque ela tá um pouco mais dispersa, tá? E aí na quinta, as coisas começam. A Lua chega no Escorpião, quinta-feira, às 2h30. E aí eu coloquei para esse dia a palavra águas, porque as águas vão rolar. Acordei de bom humor, gente. As águas vão rolar, porque olha, a Lua chega em Escorpião na parte da tarde da quinta-feira e logo pela manhã a Vênus chega em Câncer, depois de uma temporada em Gêmeos. Vênus em Câncer, né, gente? Amorzinho, carinho, cuidadinho, nutrição, afeto, vínculos. A gente tá querendo amor, né? A gente tá querendo ser amada e amar. Vênus em Câncer, ela é bem romântica, bem assim, diferente da Vênus em Gêmeos, que é bem foda-se. A Vênus em Gêmeos é assim, de manhã quero comprar bicicleta, de tarde quero outra coisa, não sei o quê. A Vênus em Gêmeos quer tudo. A Vênus em Câncer não. A Vênus em Câncer quer aquela coisa conchinha, conchego, gostosinho, tá? Então assim, o tom muda. E Câncer e Escorpião no céu. As águas, né? Águas. Então a gente pode ficar mais sensível, a gente pode ficar mais carente, a gente pode ficar um pouco mais melancólica também, por que não? Ouvir umas músicas mais melancólicas, mas nada de tristeza, tá bom? Porque o Sol tá em Leão, Mercúrio tá em Leão, e por sinal os dois estão fazendo um encontro no céu essa semana. Esse é um dos plot twists dessa semana que acontece. Começa a acontecer na quinta-feira e vai ficar exato na sexta. O Sol fazendo uma conjunção exata com Mercúrio. É como? Mercúrio tava retrogradando, né? Como se ele tivesse ido lá buscar um negócio. Aí ele voltou pra casa do Sol e falou assim, achei. É o ápice da lunação, não, o ápice do Mercúrio retrógrado. A gente tá na metade, gente, sexta-feira da metade, então olha, já estamos arrumando pra metade, gente. E aí é quando tem ali às vezes. Aí depois eu vou até criar um reel, gente, de uma frase da Chimamanda, de um livro que eu tô lendo dela, A Contagem de Sonhos, que eu não vou lembrar agora, e eu tô sem internet, porque o Mercúrio resolveu, né, passar aqui por mais uma vez, não o suficiente, porque toda hora ele passa, acaba a luz, a internet, enfim. Mas eu vou criar um Reels e mando pra vocês lá no grupo, compartilho com vocês no Instagram, de uma frase que é muito legal, de quando a gente tem um clarão de ideias, assim, e que a gente lembra do que a gente tá fazendo aqui nesse planeta Terra, pode ser na sexta-feira. Não tão forte assim, né? Mas enfim. Às vezes a gente fica também muito pirando também, tá, gente? Paranoia, ainda mais que a Vênus entrou em Câncer, aí a gente, né, passado, aquela coisa de passado. Cuidado com esse negócio de passado, cuidado. Se passado fosse bom, a gente tava lá, né? Mentira. Mentira, gente, passado é muito importante. Eu tô aqui brincando. Eu acho que o passado tem uma coisa que é muito importante pra gente entender presente e futuro, que é como se fosse um quebra-cabeça, né? O passado, pra mim, é como se fosse peças do quebra-cabeça que a gente precisa montar, mas pra seguir em frente.
né? Então, às vezes, a gente dá uma olhadinha nas questões passadas para a gente conseguir seguir em frente, aprendendo com aquilo que a gente teve de passar. Mas não quer dizer que a gente precisa ir lá no passado e ficar lá no passado, gente. É isso que eu quero dizer, que se o passado fosse bom, a gente ficava lá. Então, não dá para ficar no passado. A gente está olhando para frente também. Mas, às vezes, a gente precisa dar uma olhadinha pra gente conseguir seguir melhor ou deixar lá o que precisa ser deixado, tá? E aí, na sexta-feira, acontece o borogodó tudo. Porque a Vênus chegando, gente, no signo de Câncer, ela já chega meio que conflitando com a galera que tá lá em Áries, que é Saturno e Netuno conjuntos. E isso é assim, a Vênus em Câncer, ela é sensível, né? Ela quer ser acolhida, ela quer buscar por nutrição, ela quer doar tudo de si e também aprender a receber. E o Áries, gente, é um signo individualista. Então a gente pode sentir como se, sabe, as relações pudessem estar meio, assim, egoístas, sabe? A pessoa pensando só nela. E a gente precisa tomar muito cuidado com esse movimento da gente fazer isso. Porque a gente não é, né, o alecrim dourado que não faz nada de errado. Então, será que a gente não está pensando só na gente? Será que a gente não está pensando só no outro? Qual é o desequilíbrio? Olha a Lua que passou pelo signo de Libra falando do desequilíbrio entre dar e receber. Né? Então, eu vejo que a gente tem ali algumas tensões com relação às relações, às vezes um autoritarismo, né? Essa energia leonina. Então, toma um pouquinho de cuidado na sexta-feira, tá? Eu vejo que é importante a gente se abrir para o que as pessoas vêm falar para nós, pelo que está rolando aí ao nosso redor, né? Sol junto de Mercúrio, Vênus fazendo conflito com Saturno e Áries, com Saturno e Netuno em Áries. Né, às vezes algumas coisas que vão demandar mais da nossa maturidade, da nossa resiliência, da nossa forma adulta, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas birras. Eu lembro da Ana Salles, da Casa Esmeralda, falando: adulto conversa, gente, adulto não faz birra. Né? Então, Leão, que já é um signo dramático, com Vênus em Câncer, que às vezes também entra nesse melodrama. Então, cuidado. Mas também não tô falando pra gente não, né, se acolher, não se olhar, se ver nesse lugar. Mas é agir como adultos que somos, tá? Então, esse movimento vai pedir um pouco de cautela, um pouco de paciência, cuidado com questões do passado, que às vezes podem abalar as nossas estruturas, mas também é um movimento da gente amadurecer as nossas emoções, porque esse movimento todo do Sol e de Mercúrio vai fazer um aspecto com a Lua, que está em Escorpião, gerando uma nova fase da lunação leonina, que é a Lua crescente. Então, às 9h41 da manhã de sexta-feira, horário de Brasília, a Lua vai ficar crescente no signo de Escorpião, ao 9º grau de Escorpião. E, gente, a palavra desse dia, para mim, é poder. Porque a gente vai, às vezes, através da dor, através do incômodo, através do que nos cutuca, a gente vai falar assim: eu vou dar um jeito nisso. Sabe? Então, sexta-feira é um dia desafiador, sim, mas é um dia que vem trazer muita resiliência. E vem muito mostrar pra gente o que a gente quer e o que a gente não quer. Sabe? Eu não quero ser tratada dessa forma. Eu mereço ser tratada de um jeito muito melhor. Eu não quero mais ser reconhecida só desse jeito. Eu quero ser reconhecida de outras formas. Então, tem movimentos internos, perceba, tá? Eu acho que essa energia de Escorpião, Vênus em Câncer, fala muito desse lugar de dentro também, sabe? Então, às vezes, fazer silêncio é bom, sexta e sábado, tá? Pra poder observar, perceber, mas agir também. Porque a Lua crescente, ela vem trazer um incômodo pra gente agir, pra gente ir. Só precisa tomar cuidado com a impulsividade, tá? Porque Mercúrio tá retrógrado, essa Lua faz, né, esse aspecto com o Sol junto de Mercúrio. Então, às vezes, a gente fica muito obcecada numa coisa e às vezes, né? Mas também não é para ficar parada. Então a gente vai ter que ter muita sabedoria mesmo para lidar ali no começo do fim da semana, para não agir por impulso, mas sim por instinto. E aí a gente precisa prestar atenção, né? O quanto às vezes a gente está agindo através dos instintos mais verdadeiros. Isso me lembra, sabe o que? Essa sexta-feira fica aí a minha indicação de livro Indomável, da Glennon Doyle. E tem uma frase dela que ela fala: o mapa da sua vida só você tem, só você sabe para onde ir, porque só você tem o mapa da sua vida. Também fiz um Reels disso, essa frase é babadeira para essa semana, fiquem atentos que eu vou compartilhar com vocês. E de frase em frase a gente chega nas nossas próprias frases, né, gente? Porque a gente lê, a gente estuda, a gente assiste, mas qual é a sua verdade? O que você realmente deseja, de dentro, de verdade? Se não tivesse ninguém nesse mundo te olhando, se não tivesse ninguém para você dar conta, o que você faria?
E eu sei que às vezes não dá já de início, mas como você vai buscar as ferramentas e de pouquinho fazendo as transformações que você quer fazer para chegar nesse lugar mais puro possível daí de dentro. Difícil, gente, difícil, mas não é impossível, tá? E aí, resiliência, poder, força, bora que vamos pegar essas dores todas, esses medos todos, botar num saquinho e falar assim, eu quero que vocês me deem impulso e não que vocês me travem aqui, me estaquem, sabe? Porque o escorpião não quer ficar estacado num lugar só, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Lua crescente, beleza, poderosíssima, acessando o nosso poder pessoal, né? A partir das nossas sombras, das nossas vulnerabilidades, daquele lugar de dentro que a gente fala assim, eu vou conseguir. Então enxuga esse choro e bora, gente. A gente pode chorar, tá tudo bem, mas não adianta nada ficar lamuriando, não adianta nada ficar lamentando. O que a gente vai fazer com tudo isso, tá? E não adianta ficar reclamando também, viu, gente? Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente atrai, tá? Então, ai, o céu, ai. Tá bom, gente. Foi. Bora. Já viu, já doeu, já reconheceu. Agora é bola pra frente, tá bom? E aí, no sábado eu chamei de cirúrgico. Porque a Lua só faz um aspecto com Marte, ó. Cirúrgico. A gente vai olhar como se fosse um cirurgião da nossa própria vida. E com o bisturi ali, com o veneninho e pique. Trazer a cura. Às vezes dói. Cuidado só com o veneno do escorpião que machuca os outros. Lembra, gente, que tá todo mundo passando por alguma coisa. E a gente faz muito pelo outro quando a gente tá fazendo pela gente, né? Então, tipo assim, eu queria tanto que aquela pessoa... Por que você não pega e faz, gente? Por que você não pega e faz? Por que você não pratica isso que você quer? Por que você... Sabe? Então, autorresponsabilidade. E aí, no domingo, a Lua chega em Sagitário, traz um ânimo de expansão. Essa é a palavra do domingo, expansão. A gente expande, porque Sagitário sai daquelas sombras do escorpião e vai para olhar para novas fronteiras que a gente quer desbravar. E eu desejo para vocês fronteiras assim, ó, que eu tô me sentindo ótima essa semana e eu desejo que essa energia chegue até vocês. Domingo é um dia bem feliz, bem alegre, a gente vai começar a semana que vem com essa energia. Começando o mês, né, gente? Aí eu até esqueci, porque mês pra mim no calendário não serve de nada. Pra mim é um mês de acordo com as lunações, de acordo com a astrologia, né? Mas enfim, começou o mês, é uma nova chance de recomeçar também, tá tudo certo, cada um com seus rituais, cada um com seus símbolos. E expandindo. Peito aberto, levando esse peito, né? Ó, respira, peito pra frente, gente. A gente fica muito assim, ó, é a vida, né? Só pra trás, carregando um monte de coisa. Ó, peito pra frente e bora viver. Me contem aqui nos comentários, sabe o que vocês vão fazer no começo dessa semana de boas práticas para tornar a vida de vocês mais saudável, para tornar a vida de vocês mais equilibrada. Me contem coisas que você gosta de fazer, vocês gostam de fazer, para trazer um pouco. Eu gosto do yoga, já deixo aqui minha alegria de fazer yoga e gosto de fazer terapia também, gente. Adoro fazer terapia. Gente, eu ainda, quem sabe, né? Um dia eu me arrisco a estudar um pouco, né? Mais assim, formalmente a psicologia, além dos meus estudos que eu já faço por aqui. Mas enfim, coisas que eu amo. Amo ler. O que vocês gostam de fazer? O que mais? Vamos comentar aqui, ó. O que vocês vão fazer essa semana? O que vocês vão dar um primeiro passo? É isso. O compromisso que vocês vão colocar aqui é o que vocês vão se comprometer com vocês para vocês começarem. Não precisa esperar a Mercúrio deixar de ficar retrógrado para começar alguma coisa. Depois a gente ajusta lá na frente, mas o importante é começar, tá? Então coloquem aqui e eu desejo uma linda semana para vocês. Compartilhem esse vídeo com quem vocês sentirem. Obrigada por estarem comigo mais uma semana, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Em todos os dias até que a gente se sinta feliz fazendo isso daqui. Beijo para vocês.